Fala galera, começando mais um Acesso Mix com vocês e vamos estar trazendo um assunto que muitas pessoas pediram, galera, sobre saúde mental, que é um dos nossos temas. E hoje o tema de saúde, tema dentro da saúde mental é borderline. E eu estou aqui com o Rafa, nosso terapeuta fabuloso, que vai estar nos contando o que é borderline e por que as pessoas querem tanto saber sobre esse assunto. Pois é, esse assunto foi pedido, hein? A galera pergunta direto, fala um pouquinho sobre border, o que que é, quais são os desafios e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para começar, Vini, borderline é um transtorno de personalidade. O nome, né, é transtorno de personalidade borderline. Que significa o quê? A gente falou sobre transtorno da última vez, no último vídeo, transtorno de desenvolvimento. Esse já é não ao desenvolvimento neuro, mas a questão da personalidade, a sua forma de enxergar o mundo e a forma de se apresentar para ele. Nesse momento da formação da sua personalidade, há ali um transtorno, uma queda da sua própria identidade, que é o que muita gente chama de vazio interior, tá sempre em busca de alguma coisa. E problemas vão surgindo, né? Explica pra gente o termo aborda e quando é bem característica, como é que a gente descobre as características do borderline? É visível? Já aconteceu com você de você conhecer alguém, ter algum familiar ou ter algum amigo com essa doença? Então, eu tenho alguns clientes de borderline e os maiores desafios que eles encontram, né? E chegam até a terapia, geralmente eles pensam se tratar de bipolaridade. Porque o que acontece? Para resumir, para a galera entender, imagina que assim, te fizeram um convite, você ganhou uma passagem, ganhou a entrada, ganhou a estadia, tudo pago para Disney. Aí você ficou naquela expectativa. Aí você chegou lá com 5 amigos, coisa e tal, pegou a sua mochila. Aí tinha lá a entrada, o seu celular, sua carteira com dinheiro, a entrada lá pra Disney, que pra você era um sonho, que você nunca pôde pagar, enfim. De repente você fala, eu vou no banheiro rapidinho, segura aqui a mochila pra mim. Aí quando você volta do banheiro, cadê seus amigos? Entraram pro parque, você não consegue nem se comunicar. É mais ou menos essa sensação que o border tem. De repente muito animado, de repente muito frustrado. Parece com a bipolaridade, mas a bipolaridade ela é fase. Então ela entra num ciclo de próxima depressão, desmotivação, ou num ciclo de agito, de até estresse, de ansiedade, de euforia, né? O border não. É mais rápido, toda hora oscila, diferente da bipolaridade que tem fases e fases. Porém, esse mais rápido também não é tão intenso, não é uma frustração a ponto de paralisar uma pessoa, nem uma euforia a ponto dela ficar com uma ansiedade extrema. Mas ela passeia entre esses dois mundos o tempo todo. Então, ela passeia na agressividade, essa oscilação pode ocorrer diariamente? Sim, ela ocorre várias vezes no dia. Então, daí vem o termo aborda, né? Esse termo foi criado para traçar um mapeamento, porque não era enquadrado na psicose e nem numa pessoa neurótica. Porém, ele estava à borda dos dois, ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa tinha um reflexo de que estava perturbado por alguma emoção, aquela emoção fazia sentido. Por exemplo, um medo num elevador que de repente faltou luz e paralisou o elevador ali. Então aquela reação, aquela emoção exagerada daquela pessoa tem um sentido. Tem aquela neurose de ficar preso no elevador. Ficar preso, mas não é uma psicose, por exemplo, de algo que não existe. Só que de repente ela fica achando que aquele elevador vai descer, sabe aqueles filmes, né, que desce e bate lá no chão? Isso aí não existe, não vai acontecer aquilo, muito provável que não. Isso aí ela já está começando a gerar outros pensamentos em cima do primeiro, que aí já está à beira da psicose. Essa a borda, que é o termo borderline, né? Dividindo essa fronteira entre os dois. Então tem uma diferença grande para a psicose? Tem, porque a psicose é quando não há
nada coerente, tá fora da realidade. O border, ele de vez em quando perde a noção do que é real. Tem pessoas que começam até a criar aquela realidade, por exemplo, o marido, a esposa se atrasou. Ela já começa tá traindo, ou então sofreu um acidente, independente de qual é a reação negativa que ela tenha, ela começa a criar uma realidade que não existe. Então tá perto da psicose, mas não é nada que tome e que ela não consiga voltar. Pode ser então, igual aquela imagem. Quando você falou da esposa ou da namorada, pode ser aquela imagem. A mãe, quando o filho se atrasa, a mãe acha que o filho foi sequestrado e tal, ou tá fumando maconha, a namorada acha que ele tá traindo, Sim. e o pai acha que ele foi preso, ou aconteceu, ou tá fazendo alguma coisa de errado, sendo que ele tá atrasado por estar na fila de um ônibus ou de um trem. Sim. Então, todo mundo passa por pensamentos assim. São pensamentos que a gente não consegue controlar, vem, mas a gente consegue se policiar. Claro, a questão da preocupação, retornar. Aquele pensamento vem, mas não domina. No border, essa emoção é tão grande em que ele fica quase que incontrolável. Aquilo retoma a vida dele, né? E aí vai afetando áreas, por exemplo, relacionamentos de border são muito difíceis. A pessoa acha que ela não tem sorte no amor. Por quê? Porque é uma pessoa que está sempre com muitas emoções. Então ela se doa muito e espera do outro. Então ela esperava daquele filho, isso é o correto, né? Mas assim, que ele desse uma satisfação, atrasou o ônibus aqui. Ele está sempre esperando de alguém, porque há um vazio na pessoa. Então, naturalmente, em tudo que ela vive, relacionamento, religião, vida financeira, ela sempre está esperando algo. Há uma insatisfação enorme na vida da pessoa. Né? Quais são os principais sintomas e os principais desafios, e com que idade mais ou menos a gente tem uma noção de que está com o borderline, e qual o primeiro passo para descobrir, e tem cura? Então, não é uma doença, é um transtorno, então... Isso a gente já não... a gente já... Não. Tem muitas pessoas, até a gente mesmo que entende um pouco do assunto, acaba em alguns momentos caindo nesse conto que é uma doença. É um transtorno, como o TDAH, como o autismo. Sim, exatamente. Então, assim, não é considerado doença, mas é um transtorno, ou seja, transtorna a vida da pessoa em alguma coisa, ou em várias áreas da vida dela, e o que mais ajuda é a terapia, isso é fato. Tem casos em que a pessoa chegou à beira ali de uma psicose, e talvez naquela crise vai ter necessidade psiquiátrica? Pode ser, mas isso é começo, é uma fase, um momento, um acontecido. No geral é a terapia, e depois a gente pode falar um pouquinho da terapia ouro para isso, né? Mas os sintomas assim, mais clássicos, imagina um ator, sabe aquele ator que quando ele termina de fazer aquele papel, depois ele ainda fica quase um ano falando com os trejeitos daquele personagem? Dificuldade de sair desse personagem. Por quê? Muito provável dele ter traços borderline, se não fechar o transtorno completo e ser considerado um border, né? Às vezes ele tem só alguns traços. Mas porque o border, ele tem tantas emoções, né? Totalmente o contrário do psicopata, que é zero emoção. O border é praticamente 100% emoção. O que é isso? Ele não fez um papel naquele momento, é tanto vazio na vida dele, que ele encontrou alguém para ser. E aí ele dá o melhor dele, ele não interpreta aquele papel. Ele é aquele personagem naquele momento. Ele mergulha de corpo e alma. São os melhores atores nesse sentido, né? De fazer aquele personagem, viver aquele personagem, né? Muitos dizem, ainda não estudei sobre isso cientificamente, mas faz muito sentido. Madre Teresa de Calcutá, que ela seria borderline, ela encontrou algo que se apaixonou, um sentido para a vida. E aí ela não passou a fazer aquilo de vez em quando, na vida dela. Ela fez pra sempre, tanto que foi eternizada, né? Ela foi... E aí o que acontece? Num relacionamento, por exemplo, às vezes a pessoa conheceu um namorado, uma namorada, o namorado é roqueiro,
ela passa a ser roqueira também. Namorado é evangélico, passa a ser evangélico. É macumbeiro, passa a ser macumbeiro. Porque ela está em busca de uma personalidade. E ela fica tentando preencher. Quando há alguma coisa que apaixone, que vibra emoções aqui dentro, é um futebol, é uma igreja, qualquer coisa que ela se sinta assim apaixonada, mergulha naquilo, veste as roupas daquilo, fala daquilo o tempo todo, não consegue conversar outra coisa a não ser aquilo. E quando aquilo decepciona, sofre demais. Então eles sofrem por amor, acha que a pessoa não ama tão quanto, não é correspondido, e geralmente sufocam muito aquele relacionamento, né? Então, quem tem traço de border passa por isso, e quem fecha o ciclo todo do transtorno, todos os sintomas, ou vários dos sintomas, sofre demais com esses desafios aí de esperar de alguém e se decepcionar. Eles têm muito pouca facilidade com rejeição. Eles têm muito problema em ser rejeitado. É um transtorno que dá para descobrir na infância? Sim, como ele se trata de personalidade, dá para descobrir sim. Mas é muito difícil, né? É porque as crianças border são muito apaixonantes. Elas são muito carinhosas, elas fazem o melhor, elas querem estar juntos. Você está precisando de um copo d'água, ela tá ali, deixa que eu pego. Ela é muito proativa, ela quer sempre cuidar, né? São pessoas que nasceram para cuidar. Porém, geralmente desperta mais quando aquela criança sofre bipolaridade. Aí acha-se que é a bipolaridade, vai descobrir o border. Descobre mais na adolescência, né? Mais na adolescência, por conta de amor principalmente, que é quando as emoções são mais latentes, né? A primeira decepção, aquela coisa toda. E qual assim a terapia do ouro? Terapia ouro para border, a gente chama de DBT, que é uma sigla em inglês, né? Mas seria uma terapia cognitivo-dialética. Então, qual é a proposta, né? São alguns ramos da terapia cognitivo-comportamental que a gente vai trabalhando, por exemplo, mindfulness. Ou seja, a pessoa, você está aqui, você está sentindo sua mão sobre a mesa? Percebe agora, até então você estava aqui e não se ligou nisso. Mas só o fato de eu falar, agora sente que... Vai ficar aquilo na cabeça. Aí você está no presente. Isso vai trazer, isso é um exemplo, lógico, mas isso vai trazer, diante de um pensamento negativo, obsessivo, o seu controle sobre você estar, o que é realidade. Então você começa a retomar aí, separar o seu tempo, separar as coisas negativas, as coisas em blocos. Então, por exemplo, quando acontecer um atraso, ela vai realmente sentir a respiração, vai realmente olhar quantos minutos, só atrasou 15 minutos. Parece que é muito, porque para quem está esperando 15 minutos é muito. Imagina você no telefone esperando um atendente 15 minutos. É uma eternidade. Não, para mim é. Então. Para mim passou de 15 minutos, mas já começa a ser uma eternidade. Mas se você tiver numa diversão, aqueles 15 minutos, pô, já acabou? Então a percepção de hora é muito relativa. Não né? Então essa questão é você trazer a consciência, o que é real, o que não é uma distorção da sua expectativa, uma distorção desse pensamento, é tão negativo assim mesmo, é uma distorção da percepção das coisas. Aí é uma técnica. E outras coisas também, uma exposição, por exemplo, preventiva, né? No toque, por exemplo, que a pessoa trabalha em algumas manias, se a pessoa esse papelzinho tá aqui, e aquilo para a pessoa que tem toque, ele teria que estar do lado de cá. A gente faria, né, uma exposição. Vamos deixar ele do lado de cá e você vai ver o quanto você consegue não se importar com isso, porque isso não vai te matar. Ele não vai acontecer a casa cair porque ele está do lado de cá. No exemplo, no meu caso é a caneta. Eu não posso ver caneta aberta. Sim, eu quero fechar. São traços de toque, né, que a gente vai desenvolvendo por conta de estresse e tudo mais. Mas no caso do borderline, isso tá não em coisas visíveis ou palpáveis, está em pensamentos e emoções. Então, aquele pensamento vem e a pessoa, ela às vezes tem que stalkear a rede social, a pessoa já começa a alimentar
pensamentos acerca do trabalho, pensamentos acerca do parceiro de vida, da parceira, pensamentos acerca da religião, fala tem alguma coisa errada, não estou muito satisfeito aqui, essa igreja tem algum problema, essa religião aqui tem algum problema. Ela começa a catar problemas porque ela está num vazio interno. E aí, o que acontece muito também, ela começa a viajar em coisas que outras pessoas da família, ou da televisão, ou da revista, vivenciaram. Ela começa a viver aquela história. Então, por exemplo, se você falar de uma doença, não sei o que eu tive um problema na coluna. Eu também tive um problema na coluna, e quando eu tive, não tinha um médico, porque todos viajaram e eu passei. Ela começa já a alimentar aquela situação. Eu já conheci gente assim não sei se é borderline, mas pessoas, por exemplo, eu conto que tô com uma dor, aí a pessoa fulano também tive, Sim, então, porque a pessoa ela quer, ela hipervaloriza, ela é uma pessoa que valoriza muito, ela entrega muitas emoções. Não é que ela está mentindo, para ela é verdade. Para ela, aquela emoção é muito maior do que você que está olhando de fora está enxergando. Para você, poxa, é uma dorzinha. Para ela, não. Foi uma dor que ninguém estava entendendo, ela iria morrer e a sorte que tal coisa aconteceu. Então, ela sempre está em busca de viver emoções maiores. Quando está no positivo, ela quer aventuras. Quando está no negativo, uma dor, ela quer que a dor seja assim diferente da sua, para poder ela ser mais, ter mais atenção, né? E o borderline tem cura? Não é uma doença, não então mas é mais tem um a transtorno. convivência. Aí você consegue... a gente sabe que não é uma doença, mas assim, é um transtorno que pode ser diminuído. Sim. Imagina assim, diabetes tem cura? Ainda não se sabe. Mas tem como você reduzir o açúcar, tomar uma insulina. Tem como se manter por muitos e muitos anos. É igual HIV. HIV não tem cura ainda, que eu saiba. Sim. Mas dá para você se manter por muitos e muitos anos. Com a terapia, a pessoa não sofre aquele impacto da maneira que se ela não estivesse fazendo esse acompanhamento. Entendeu? Porque ela consegue controlar as emoções, ela consegue canalizar aquela emoção para alguma coisa produtiva. Ou seja, galera, mais uma vez que a terapia salva vidas. Se você percebe-se que tem esse transtorno, a gente às vezes até cai na excepção de falar que é uma doença, mas não é uma doença, borderline. Já explicamos aqui, é um transtorno como o TDAH, como o autismo, que é no caso TEA. E se você percebe, ou se você tem alguns traços, ou familiares, pessoas próximas, procure uma terapia, sabe? Pode entrar em contato com a gente também aí pelo canal, que a gente passa dicas, como o Rafa está aqui explicando, tudo sobre esse transtorno. Pode procurar o Rafa, que ele vai estar entrando em contato também com vocês. Sim, Vini, inclusive eu quero trazer aqui para a galera, né? Não sei quantos sabem, mas eu tenho um projeto que é Terapia ao Alcance de Todos, onde até pessoas com falta de tempo ou com alguma dificuldade emocional ou até mesmo financeira quer fazer uma terapia, mas ainda tem alguns bloqueios. A gente sempre está trazendo um conteúdo e uma forma acessível para todas essas pessoas. E com isso eu fiz uma revista, na verdade já estou indo para a segunda revista, que é Rafa Explica. E uma delas é Borderline. Rafa explica TDAH, autismo e etc. Uma delas é Rafa explica Borderline. E agora está indo para Rafa explica Border 2. Nela então eu falo duas revistas só sobre Borderline. Só sobre Border, muito legal. Fala famosos que tem Borderline, casos de superação. Muito legal, gente. Entra lá no meu Instagram, manda mensagem pra gente que a gente faz essa divulgação desse material maravilhoso. Inclusive, principais são mais de 30 tipos de sintomas que a pessoa pode estar se analisando. Lógico, não é um laudo médico, né? Não é um laudo terapêutico, mas ajuda muito a você já ter essa percepção, ter essa noção. Entendeu? Saber que tipo de terapia também procurar, porque às vezes vai procurar uma que não é adequada para isso. É isso, Rafa. Passa seu Instagram pra galera. Galera, terapeuta.rafa, lá no meu Instagram.
@terapeuta.rafa, lembrando que Rafa com PH. Vocês vão lá na minha bio, procura o nosso link ou manda mensagem pra gente. E a nossa equipe vai estar sempre respondendo aí. Todas as perguntas a gente responde. E também esse material, livros, revistas, o que a gente tiver de terapia ao alcance de todos, para que vocês tenham acesso a esse conhecimento. Eu falo sobre 4 disfunções diferentes no comportamento, nas emoções, nos pensamentos. São 4 momentos diferentes do borderline. É muito legal. Se você já sentiu algum traço desses, dá uma lida. Isso vai te ajudar muito a perceber, a ajudar no relacionamento, na carreira, no relacionamento familiar, amoroso, tudo. É muito gostoso. E essa revista vai ser acesso para todas as pessoas. Sim, até pessoas, por exemplo, que não têm condições de fazer terapia. A gente tem projetos com valores que cabem no bolso. Então, esses materiais que a gente desenvolve, além de disseminar o conhecimento, também fortalecer o nosso projeto. É isso, galera. Encerrando aqui mais um Acesso Mix. Obrigado pelo carinho de todos, pela audiência. Obrigado ao Rafa, mais uma vez, que está aqui se disponibilizando a estar falando sobre temas interessantíssimos e principalmente sobre o borderline, que foi pedido por muitas pessoas. É isso aí. Beijão para todo mundo. Até a próxima, galera. É isso, Rafa. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto.